Na TV Senhor da Hora, hoje temos Bruno Pereira, presidente da Conselhia do PSD Matosinhos e vereador da Câmara Municipal de Matosinhos. Bruno Pereira, em termos políticos, o PSD tem sido a posição mais visível à Câmara Municipal de Matosinhos. E nas últimas eleições, o PSD acabou, o resultado não foi por aí além, embora seja a segunda força política que apareceu. Nas últimas eleições, o PS ganhou com a maioria absoluta em Matosinhos. O que é que lhe diz isso? E o que é que explica ter acontecido uma maioria absoluta aqui em Matosinhos? Muito obrigado, Vasco, pelo convite. É a segunda vez que tenho a oportunidade de estar aqui consigo na TV Senhora da Hora. Desde já, muito obrigado e é um prazer. Abordar a temática do PSD atual nós não somos a oposição à Câmara Municipal. Primeiro ponto, nós somos a alternativa ao Partido Socialista na autarquia. Somos a alternativa porque temos pontos em que temos uma discordância profunda com a governação de Luísa Salgueiro e somos a alternativa porque temos soluções apresentadas constantemente para os problemas dos matosinhenses. E temos sido honestos, temos apresentado estas soluções com alguma recorrência neste presente mandato e no mandato anterior, e estamos-nos a preparar para o exercício do poder político em Matosinhos, porque de facto temos melhores soluções e propostas para os problemas dos matosinhenses, visto que Luísa Salgueiro tem sido incompetente na resolução dos problemas dos matosinhenses. Primeira questão. Segunda questão. O PSD de Matosinhos tem um historial nos últimos anos de derrotas, ou tem um historial eleitoral muito negativo, porque estava a perder por muitos. A candidatura que encabecei ficou em segundo lugar, em 9 candidaturas, ou seja, houve um aumento muito grande de candidaturas à Câmara Municipal, nós ficamos em segundo lugar, o que já não ocorria desde o ano de 2005, quando o PSD tinha tido 33% e esteve na disputa mesmo eleitoral pela conquista da Câmara. Tal não aconteceu. E a partir daí tivemos um decréscimo. Ora bem, a nossa candidatura, que foi coerente e foi muito focada no futuro de Matosinhos, também foi uma candidatura que se propôs e continua a propor a estar presente no horizonte dos matosinhenses a 10 ou a 15 anos. Ou seja, a candidatura que protagonizei não é uma candidatura que se vai esfumar em 2021, é uma candidatura que vai a 2025 e espera ir a 2025 e conquistar a Câmara Municipal de Matosinhos. Mas isto não é uma questão de ego, isto é uma questão, e cada vez mais evidente, de que nós conseguimos hoje ter as soluções que os matosinhenses precisam para os seus problemas diários. Agora, se calhar ficamos em segundo lugar porque das 9 candidaturas apareceram mais 2 partidos à direita e que há uma competição normal do eleitorado, o eleitorado dispersa-se, ou seja, os eleitores não socialistas acabam por considerar, devido ao passado histórico do PSD, que nós não éramos a alternativa à data, éramos somente a oposição e aumentaram a abstenção ou não confiaram um voto no PSD. Hoje nós somos uma alternativa, não somos a oposição, somos a alternativa. E isto, esperamos que no futuro, em 2025, que haja uma diminuição da abstenção. Porque, Vasco, há aqui um dado muito interessante. Luísa Salgueiro acaba por ganhar com maioria absoluta e está por demais evidente que a sua maioria absoluta é muito frágil, sem obra, sem trabalho, contra 9 concorrentes. Mas há aqui um dado muito importante, é que de 2017, das autárquicas de 2017 para 2021, votaram menos de 12 mil matosinhenses. Ou seja, Luísa Salgueiro consegue uma maioria absoluta mais ou menos com o mesmo número de votos que tinha obtido em 2017. Ou seja, ela não cresce a nível de eleitorado. Não há um crescimento, uma afirmação. Não, simplesmente... Ganhou as juntas de freguesia todas também. Mas já as tinha. Perde maiorias. Ela perde maiorias nas juntas de freguesia e de 2017 para 2021 não tem um crescimento significativo de eleitores, muito pelo contrário. Simplesmente há uma abstenção maior. E isto é muito importante. Agora, ser a oposição é fácil, é criticar. Ser alternativa é mais difícil. É explicar porque é que nós criticamos, é propor políticas que satisfaçam, ou que, no nosso entender, satisfaçam o dia-a-dia dos matosinhenses, que satisfaçam a resolução dos seus problemas. Vocês acham que têm apresentado Temos propostas e isto tudo? Temos apresentado propostas nas mais diversas áreas. E acho que hoje, Vasco, nós somos cada vez mais visíveis no dia-a-dia dos matosinhenses. Ou seja, o nosso trabalho é muito mais visível, estamos muito mais presentes. E tem havido grande problema para mim do PSD
era que nos anos anteriores, nos últimos 20 anos, pelo menos, é que o PSD aparecia um candidato à última da hora, arranjava uma figura com alguma visibilidade e aquilo era feito tudo assim a correr. E normalmente aquilo, mesmo assim, ainda conseguiam bons votos, praticamente era a segunda força política. Não é? Depois apareceu o António Parada, que também apareceu forte e com possibilidades de poder ganhar. Mas, entretanto, parece-me que finalmente o PSD que escolheu um caminho sério e seguro, quer dizer, porque no fundo já são 7 anos, não é? Que o Bruno Pereira está à frente da Conselhia, 6 ou 7 anos por aí. Será? Sim, 6 ou 7 anos, e o que se vê é que há mais coesão, já criaram locais em Custóias e outros locais em que realmente vocês têm trabalhado bem. Mas essa coesão é suficiente para que, se um dia que vocês forem alternativa, terem em todo o Conselho gente capaz para poder trabalhar no sentido do melhor Matosinhos? Sim. Vasco, vamos lá ver. Nós somos um partido de quadros que, fruto do não exercício do poder, e o PSD é um partido que tem que exercer o poder, se não exercendo o poder acaba por dispersar. E é isso, se não estavas a falar do passado recente. Nós, conseguindo alterar esta lógica, conseguimos fazer um movimento em crescendo. Ou seja, é como se tivesse reiniciado nos últimos anos. E o PSD de Matosinhos hoje é um partido muito mais eclético, um partido mais cosmopolita, um partido muito mais aberto e presente no dia-a-dia dos matosinhenses. E o exemplo que o Vasco deu, e que deu com razão, não é normal um partido que já, como o PSD que está estabilizado, adquirir novos espaços, sedes partidárias, onde os militantes possam exercer o seu trabalho político diário ou semanal. Sim, isso nota. Ou seja, isto é um trabalho em crescente e é um trabalho de afirmação. E eu muitas vezes dizia, para dentro do partido, para os militantes, nós muitas vezes também temos os nossos diálogos internos, eu dizia, eu irei conquistar o meu partido no dia em que os vizinhos dos meus militantes façam uma boa referência, uma referência positiva ao trabalho que nós estamos a fazer. E acima de tudo é isso. Nós muitas vezes discordamos da Câmara, muitas vezes. Muitas vezes apresentamos propostas que eu considero que são as mais viáveis, ou as mais esclarecedoras, ou as mais pertinentes. Têm sido aproveitadas algumas? Com o tempo têm. Sim, sim, sim. Eu acho que o Luísa Salgueiro tem aproveitado em silêncio, tem aproveitado, passado uns meses, algumas das nossas propostas, mas eu acho que isso é importante. Errado seria não o fazer. São boas ideias. Podia aproveitá-las na semana seguinte. Se demorar 6 meses, não interessa. O que interessa é que utilizem as nossas boas ideias e isto faz todo sentido. E faz todo sentido na democracia ouvir os outros partidos, fazer um apanhado das boas ideias e boas propostas dos outros partidos. Agora, o problema de Matosinhos ao Vasco, desculpe lá, desde a última vez que eu aqui estive, eu começo a perguntar... Há 5 anos eu depois vou-lhe perguntar algumas coisas, se melhoraram. Na habitação, por exemplo. Quer falar da habitação? Eu antes de falar da habitação já lhe falava da questão da mobilidade, de questões de transparência, de questões de urbanismo, de questões de eficiência energética, de questões de aproveitamento da orla costeira, de questões na área do desporto, na área da saúde. Ou seja, Matosinhos é um concelho parado. E o Vasco, ainda bem que fala da habitação, e posso começar a falar da habitação, que acho que é importante. Sim, porque há dias dizia no primeira mão, dizia que Matosinhos é o município da Associação Municipal do Porto, da Associação de Municípios de Portugal, com mais famílias na lista de espera para a habitação social. Sim, de facto. A associação é da AMP. Não, Luís é presidente da Associação Nacional de Municípios. Esta notícia é da área metropolitana do Porto. Ou seja, a área metropolitana do Porto vai mais ou menos de São João da Madeira até a zona de Famalicão, creio eu, e vai ali até a zona de Paredes. Não faz o distrito do Porto todo. Ou seja, estamos a falar de um conjunto muito alargado de municípios em que Matosinhos é o concelho desses municípios, desse conjunto alargado de municípios. Tem mais famílias em lista de espera em que existem mais famílias. Mas também tem vindo muita gente que vem de outros lados, e do Porto e isso tudo, e claro, aí aumenta a procura em termos de habitação social. Não sei necessariamente, porque... Ou será que não se está a fazer nada? A lista de espera que faz referência e temos que fazer o proporcional, que é Matosinhos é o terceiro concelho com maior densidade populacional destes, primeiro o Porto, depois Gaia, depois Matosinhos, depois Maia e Gondomar, creio eu, mas aqui não estamos a fazer em conta as pessoas que fazem uma migração de outro concelho para Matosinhos, estamos a falar de pessoas cá dentro, de matosinhenses. Ou seja, pessoas que já cá estão e que necessitam de uma habitação social. São cerca de 2.000. Os números são muito elevados, o que significa que desde
provavelmente. Mas tem-se combatido essa dificuldade? Vasco, olha, eu creio que não. Eu sei, por exemplo, aqui na Senhora da Hora, nós temos aí casos de pôr uma cama num corredor, pedem 300 euros. Quer dizer, isso torna-se impraticável haver novas famílias e haver Eu acho os que- jovens a procurarem Vasco, estabilizar a sua vida vou-lhe- e poderem casar e isso tudo. Porque, no fundo, 300 euros por um quarto num corredor é muito dinheiro e os ordenados são muito baixos. Né? Olha, vou ser sincero, a questão da habitação é um problema, primeiro, é transversal. É um problema do país. Todo o país, claro. Primeiro ponto. Claro. Segundo ponto, Matosinhos Como é nos que anos- chegamos a um ponto destes? Quer dizer, Porque não se tivemos construiu. governos PSD, tivemos governos PS, tantos anos, Porque nos não se últimos 14, construiu- 15 anos, PSD e PS tiveram à frente. Por uma panóplia de situações. Primeiro, as questões do arrendamento, o arrendamento, as mensalidades estiveram congeladas muito tempo, foram desbloqueadas, as alterações legislativas foi de 2012, o governo de Pedro Passos Coelho, que é chamada Lei Cristas. Lei Cristas, exato. Depois tivemos a questão de que acabaram com as cooperativas habitacionais, deixou de haver Quem é que construção. acabou? Eu acho que foram que é que todos se os foi? municípios. Quem é que acabou aqui com as cooperativas habitacionais em Matosinhos? Ninguém. A responsabilidade de alguém, de ninguém, mas simplesmente deixou de haver a necessidade premente de fazer esse tipo de construção. O Matosinhos andou para trás. Eu lembro no tempo de Narciso que ele acabou, inclusive, ele na habitação foi fez um trabalho fantástico, inclusive acabou com os bairros de lata e essas coisas, não é? Para a frente deveria ainda ser melhor e as coisas andaram para trás. Mas deixe-me só fazer aqui. A questão da habitação é uma questão de âmbito nacional. Sim. Primeiro. Segundo, houve migrações das zonas interiores para as zonas litorais, houve uma migração de estrangeiros nos últimos anos para Portugal, para determinadas zonas de Na Portugal. Senhora da Hora é uma colónia grande de brasileiros. Sim. Muita gente. E como houve portugueses que saíram e foram para outros países. Sim. A questão é, a partir do momento em que deixou de ser feita a construção nova, como foi feita até aos anos 90, e deixou de ser feita a requalificação de construção antiga, e devo dizer que, por exemplo, a cidade do Porto foi requalificada Sim, com através o local, de direitos um privados, bocado mas através de privados, de investidores privados. Ou seja, o que é que acontece? foi feito um bocado precipitado e as coisas não estão muito bem, não é? Não, mas mas- pronto. A parte dos mas privados é melhorou. dos privados. Agora, o que estamos aqui a falar é habitação social. Há 2.000 pedidos para pessoas que têm carência económica. E Matosinhos não consegue dar resposta. Mas para chegarmos a 2.000 pedidos, nós já tivemos nos 100 pedidos, nos 500 pedidos, nos 1.000 pedidos. Ou seja, Cresce. está em crescendo. O que significa que se calhar, Não tem havido respostas. quase desde a saída de Narciso Miranda, anos 90, e devo dizer que Narciso Miranda criou, ou foi no tempo dele que foi feita a política das cooperativas habitacionais e dos bairros sociais, nomeadamente com o Muito dinheiro bom resultado teve. do governo do Partido Social Democrata, de Cavaco Silva. Silva. Foi Cavaco Silva que, através do programa, mexeu-se e que andou para criou esta situação, e chegámos a uma altura em que é notória uma falta de estratégia política local no que concerne às políticas de habitação, quer para pessoas com fraca capacidade económica ou ainda habitação acessível para jovens ou para a classe média. Porque hoje o problema não é só a classe questão média- da habitação social. média baixa não não é tem- média não baixa, tem- não tem é média resposta. alta, porque hoje, se calhar, A comprar... alta na Senhora da Hora tem, vá lá, a alta, não estão a construir aqui. Não é bem assim, porque aqui a Senhora da Hora- privados, coisas de caríssimo ali na zona a Senhora da Hora- na zona da Está bem, mas é caríssimo, mas já não é para a classe média. Pois não, Ou é seja, para a classe a alta. Senhora da Hora, que era composta por classe média alta, baixa, Exato, ou um conjunto. hoje, um apartamento na Senhora da Hora vale acima de 300 ou 400 mil euros. Uma renda vale acima de 500 ou 600 ou 700 ou 800 700, euros um mês. E estamos a falar de muito dinheiro. Ou seja, mesmo uma família de classe média alta hoje não consegue comportar estes valores. O que é que significa? Significa que houve uma incapacidade generalizada no país, acima de tudo nos grandes centros urbanos, de dar resposta efetiva a estes problemas, de antecipar estes problemas. Sendo certo que isto não se trata somente de falta de habitação social. Nós estamos a falar de que o segmento não só social. médio para o mercado imobiliário também não consegue adquirir a um preço equilibrado. O que é que acontece? Luísa Salgueiro, especificamente em Matosinhos, não compreendeu o problema, apregoou soluções, e eu já explico porque é que ela apregoou soluções. Ela agora em São Mas- Mamede, à beira das finanças, comprou aquele mamarracho que estavam ali Já o encravados. poderiam ter feito há muito tempo. Quantos ali, então, são bastantes apartamentos que vão dar ali, não... Ó Vasco, não sei se são apartamentos, aqueles prédios estão devolutos há 20 anos quase. Eu não sei qual Que é tantos anos, aquele é edificado. isso? Houve ali Pois. problemas, uma insolvência, não interessa. Exato. Agora, foi uma boa compra, aquela compra já deveria ter acontecido há muito tempo.
O PSD, desde 2013, que propunha que ali fossem feitas residências universitárias, aquele processo demorou muito tempo. Mas agora, o que eu estou a dizer é apregoar soluções, mas depois não garante o acesso a quem está de fora do sistema, e neste caso estamos a falar de habitação social. E permita-me dar nota de uma coisa, que é... No plano de atividades Luísa Salgueiro, deste ano e orçamento de 2023, Pois, é isto. a grande prioridade do plano é realmente a habitação. Quer dizer, é fácil dizer que há habitação, isto é por modas. Agora, fazer é que é diferente. Eu Depois temos o plano já que estamos a falar da habitação, eu do tenho governo aqui, também fala em habitação mais, não é? Vamos lá. eu tenho aqui a estratégia local de habitação de Matosinhos. E tenho aqui que Luísa Salgueiro, que andou a apregoar, de facto, soluções para a crise habitacional de Matosinhos. Nesta questão estamos a falar de habitação social. Luísa Salgueiro, em 2020, propunha-se a criar 1.691 focos. Quantos criou? Até ao presente momento, nenhum. E estes 1.691 focos, através de novas construções ou requalificações de alguns que estejam devolutos, custavam em 2020 57 milhões de euros. Hoje, recentemente, em 2023, os mesmos 1.691 focos, não houve construção. Desde 2020 até 2023, isto nem projeto é. Isto é o diz que diz, que é uma estratégia local de habitação. Luísa Salgueiro, em 2023, não pregou um único prego, o termo é este, não pregou um único prego. Mas só que, a nível de programação de custos, passa de 57 milhões de euros programados em 2020 para 111 milhões de euros programados em 2023. Podem-me falar que é da guerra, podem-me falar que é do Covid, mas estamos a falar de um aumento de 2020, do ano 2020, pelo mesmo número de focos, para o ano 2023, de mais de 50 milhões de euros. Aquilo que em 2020 custava 57 milhões de euros, em 2023 vai custar 111 milhões. E é o que eu lhe digo, isto é pregoar soluções, mas incapaz de antecipar o problema ou de dar a resposta ao problema. E há outra questão que ninguém fala em Matosinhos, só nós é que falamos, que é em relação ao PDM, ao Plano Diretor Municipal. Como sabe, Matosinhos havia 2 concelhos no país que estavam com um PDM de primeira geração, Matosinhos e Vila Real de Santana. Em 2019, Luísa Salgueiro, e bem, faz uma atualização do PDM, nós votámos contra. Havia pontos em comum que nós aceitávamos, mas havia situações que nós achávamos que o PDM era curto ou iria dar uma resposta errada no que toca às questões da habitação. E eu acho que, permita-me só concluir e passamos ao outro ponto, que é, no PDM de 2019, atualizado por Luísa Salgueiro, e pelo hoje atual secretário de Estado, Eduardo Pinheiro, que foi ele o responsável, o que é que fizeram? 2 coisas. Diminuição do índice de construção. Ou seja, o que eu poderia construir em 2018 teria uma redução na sua capacidade construtiva mais ou menos de 20% a partir de 2019. Significa que o PDM de 2019 vem diminuir os índices de construção. Primeiro erro. Segundo erro, o aumento das taxas em comparação com os municípios vizinhos. Isto é muito importante, Vasco, que é esse PDM de 2019, e permita-me dizer isto porque... Não é tão apelativo, porque não é apelativo, ficou mais caro. Claro, ou seja, as taxas para construção, para si, que tem um terreno e quer construir a casa de morada de família, ou para mim, enquanto promotor imobiliário, são bastante mais caras. Encareceram, o que fizeram com que deixasse de ser atrativo construir em Matosinhos. Mas calma, nós alertamos. Qual foi a resposta? Foi que nós não tínhamos razão. Mas este ano, recentemente, no início do ano 2023, 3 anos após a aplicação do PDM, 3 anos após a aplicação do PDM em Matosinhos, em reunião de Câmara, os técnicos da Câmara, não foi Luísa Salgueiro que não teve capacidade política para perceber esse erro. Mas os técnicos da Câmara, e bem, perceberam que as taxas estavam demasiado altas e que Matosinhos estava a perder competitividade no que toca aos concelhos vizinhos. Sabe o que é que aconteceu? Corrigiram. Então deram a razão ao PC. Deram a razão ao PC. Não Luísa Salgueiro, que politicamente falhou, demonstrou aqui lacunas, falhas, mas os técnicos da Câmara. E digo-lhe uma coisa, e para mim será um prazer trabalhar com a maior parte daqueles técnicos, porque Matosinhos, a Câmara de Matosinhos tem, de facto, bons técnicos, pessoas aptas a trabalhar para os matosinhenses se tiverem uma boa liderança e um bom ambiente. Luísa Salgueiro não é a líder que Matosinhos precisa. Um bom líder. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Com esse staff, pelo menos para trabalhar sim. Para trabalhar sim e para puxar por eles e para lhes dar espaço para que desenvolvam as suas ideias. Que é ao contrário, que é o que acontece. Parece que há uma mordaça, há um receio
e depois cometem estes erros. E a verdade é que aos políticos de Matosinhos também é expectável que eles estejam preparados e que consigam antever estes problemas. Como é que nós, que nunca fomos poder em Matosinhos, antecipamos que a diminuição do índice de construção ou o aumento das taxas, passado uns anos, seria nefasta para Matosinhos? E eles perceberam, Luísa Salgueiro não percebe isto, o Partido Socialista, o Executivo do Partido Socialista não percebe isto, mas os técnicos, com o tempo, em 3 anos, perceberam e acabaram por reduzir. Mas deixe-me dar aqui outro exemplo, que é, recentemente, Luísa Salgueiro colocou em asta pública, penso que foi esta semana, colocou em asta pública 11 lotes. A Câmara de Matosinhos tinha, através de uma doação, recebido 11 lotes de terrenos na zona do Patrão da Légua, aqui na freguesia da Senhora da Senhora. Esses 11 lotes são muito apetecíveis, mas estavam previstos, naqueles lotes, construir moradias unifamiliares. Luísa Salgueiro, antes que viesse o programa Mais Habitação do Governo, que implicava que os terrenos que fossem municipais, as câmaras municipais fossem obrigadas a construir nesses terrenos, Luísa Salgueiro, antes que esse programa ficasse efetivo, resolveu venderem esta pública. Mas coloquem esta pública para venda. Coloquem esta pública por valores... Qual é o objetivo? É fazer algum dinheiro, algum encaixe financeiro com a venda daqueles terrenos. Mas vendeu bem? E nem a questão é, primeiro, não deveria ter vendido, Pois. muito menos da maneira que vendeu e pelo preço que o faz. Porquê? Luísa Salgueiro vende daqueles terrenos, mais ou menos, os mais pequenos por 117 mil euros, primeiro lance de proposta, os maiores por 170 mil euros. Esquecendo-se de fazer referência que quem comprar aquilo será sempre um valor um bocadinho acima, mas pode ser o mesmo promotor imobiliário a comprar todos os lotes. Tem uma penalização de 5 mil euros se comprar todos os lotes, que não é nada. Estamos a falar de 50 mil euros. A verdade é que a construção de moradias unifamiliares ali estará mais ou menos estimada a 350 mil euros. Ou seja, ao custo de construção, 350 mil euros, e ao custo de aquisição daquele lote, estamos a falar, em média, 150 mil euros, mais 350, estamos a falar de 500 mil euros. Meio milhão de euros. Mais um lucro para quem está a promover o negócio, já estamos a falar que aquelas 11 casas ali serão transacionadas acima dos 600 mil euros. Ou seja, isto é para a classe média, não, claro isto é para os jovens, claro isto é para quem, Vasco? Ou seja, está aqui um erro político cometido por Luísa Salgueiro, em que a Câmara acaba por receber 1,5 milhão de euros, que não é nada no orçamento da Câmara, mas a verdade é que coloca aquilo em asta pública para 11 casas de 700 mil euros que não vão satisfazer os interesses dos matosinhenses. Se calhar, naquela zona, o que é que faria sentido? Faria sentido, primeiro, habitação combinada, ou seja, poderíamos fazer ali habitação através de propriedade horizontal, ou seja, casas geminadas, em que vivessem mais do que uma família ali, a custos controlados. Em vez de termos ali 11 casas, poderíamos ter ali 22 casas para jovens famílias do concelho, para jovens que fossem naturais de Matosinhos, a um preço muito mais reduzido, e conseguíamos, naquele espaço, ter lá jovens. O discurso Agora, de Luísa Salgueiro, ela sinaliza precisamente que é preciso fazer algo para a habitação social e para os jovens e até para a classe média. Mas então, esses espaços não são os mais corretos, não é? Vasco, mas isto entre apregoar soluções, e fazer obra a uma longa distância. E a verdade é que Luísa Salgueiro não tem, de facto, apregoado muitas soluções, mas... na prática... E sinaliza os problemas, agora não chega a sinalizar. Na prática, como eu lhe disse, ainda não pregou um prego, e acho que isto faz muita diferença, e o que eu vejo neste último mandato de Luísa Salgueiro, e há uma diferença para os seus primeiros 4 anos. A nível de problemas estão mais ou menos todos iguais. A mobilidade, horrível. Questões da área urbanísticas, continuam as mesmas. A mobilidade não se fez nada. A mobilidade não se fez nada. Diga-me o Vasco se acha que é mais fácil se a mobilidade está melhor em Matosinhos. Não, manteve-se, para já manteve-se, não piorou, já não é mau, portanto, porque há outras situações que pioraram. Porque tivemos a questão do Covid, houve menos gente a circular, mas o trânsito continua caótico. A última vez que eu estive aqui, eu e o Vasco chegámos à conclusão que o trânsito em Matosinhos era caótico. Agora, diga-me se melhorou ou não. Não houve melhorias. Não houve melhorias técnicas no que toca à mobilidade, mas apregou-se muita coisa. Atenção, Matosinhos continua a depender exclusivamente das autoestradas. Sim. As principais vias de Matosinhos são as autoestradas A28, a ligação A4 e vamos colocar aqui a circunvalação. São as vias estruturantes de Matosinhos. Ou seja, já se fala há 100 anos. Depois, ou seja, não há nada previsto no que toca a uma via ou várias vias internas em Matosinhos que sejam novas e impactantes. Esquecemos de falar da Via Norte. Sim. Também é uma das principais vias de Matosinhos. Mas é preciso criar novas vias que sejam
que consigam contornar estes desequilíbrios E onde é que estruturais. se consegue dinheiro para isso? Ao Vasco, nunca veio tanto dinheiro da Europa. Temos a chamada bazuca, que andaram a apregoar a chamada Mas bazuca, a bazuca ainda não chegou. como se fosse do Partido Socialista. Peço desculpa, a bazuca está cá, está disponível, todos os dias vêm milhares e milhões de euros da União Europeia que podem ser aplicados ou não. A verdade é uma. Por exemplo, estávamos a falar da questão da habitação, e a questão da habitação é quase toda financiada com fundos europeus. E a questão mas não dos está a dar transportes nada, também. não há nada Não há, melhor. o dinheiro vem da Europa. Estão estagnadas há uns anitos. O dinheiro vem da Europa. Aliás, pioraram nos últimos 5, 6, 7 anos, piorou muito a habitação. Muito. Vasco, pioraram, temos um governo, o governo de António Costa desde 2015 a fazer políticas ao dia. Não é um governo com uma visão para o futuro, não é um governo com uma visão de Estado e de um Portugal de 2030 Sim, mas ou 2040. Antes o PSD na habitação também. O PSD nem tempo teve nos últimos 23 anos. O PSD teve 6 anos de governo, fez a alteração da lei das rendas, esteve a governar com um caderno de encargos imposto pelo Partido Socialista, pela Comissão Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu. Ou seja, o país estava falido, o PSD não conseguiu fazer nada. Eu estou na expectativa que o próximo governo do PSD que seja num breve instante, que consiga fazer algo, porque digo-lhe uma coisa, este governo é um governo horrível porque não consegue perceber o Portugal daqui a 10, 20 anos. Em comparação, e por exemplo, dou-lhe um exemplo, António Costa está muitos furos abaixo de alguém que está com problemas na justiça, que foi José Sócrates. E eu contestei José Sócrates, mas José Sócrates ao menos tinha uma visão para Portugal que António Costa, hoje atual primeiro-ministro, não tem. E Luísa Salgueiro é igual. Sim, Vasco, e como é que explica que ele teve uma maioria absoluta há um ano e Vasco, meio? o que eu lhe explico Quer dizer, as pessoas... Os problemas de mobilidade em Matosinhos. Os portugueses gostam dele. Vasco, explico-lhe da seguinte situação, que é, nós há 4 anos estivemos aqui e chegámos à conclusão que o trânsito em Matosinhos estava caótico. Sim. Entretanto veio o Covid. E hoje, o Vasco diz-me que está tudo igual. Está Tudo igual. Está tudo igual. Ou seja, em em 4 anos anos... apanhámos o Covid, Vasco, apanhámos outras Vasco, coisas. em então 4 também anos, olha, atrapalharam. o metro foi aumentado dentro do Conselho Em do Porto. relação ao metro também, Foi para gostava de, Gaia. já que é mobilidade, Foi para... temos que ter um metro. Deixe-me falar do metro. Sim. Foi para Gaia. E repare a falta de peso político de Matosinhos em não conseguir que seja feita a ligação São da modernos. linha de metro da Senhora da Hora ao Hospital São João, que atravessa o padrão da Légua e vai passar uma manifesta, E não ou se conseguiu, mas inclusive já está anunciado. já está anunciado desde do ano 2000. Sim, mas agora já está. Desde o ano 2000. Sim, E depois foi novamente anunciado em 2005. Não acha que se vai em conseguir nestes 2009. próximos 5, Acho que 6 não. anos? Acho que há falta de boa vontade do Partido Socialista. Acho que Luísa Salgueiro e outros a quem ela antecedeu isso era um- não têm vontade política de Quando ter se um metro fala em que São Matosinhos. Mamed ficava muito mais desenvolvido. São Mamed, se Senhora tivesse da Hora. a mobilidade e a São Senhora Mamed, da Hora. Senhora da Hora e Matosinhos, e o Conselho de Matosinhos. Exatamente. Acho que há falta de vontade. Sim. Só pode. Porque Mas repare, isso era um grande trunfo político para ela. não, Para se houvesse vontade política em fazer pressão política para que o metro viesse passar um metro Senhora da Hora, ou até para a zona norte do Conselho de Matosinhos, para Lessa da Palmeira, Sim, mas não há vontade mas política. E não há vontade O política porque posicionamento de Luísa Salgueiro, ela como presidente da Associação Nacional de Municípios, e nesse aspecto temos que louvar, que é a primeira mulher que consegue mandar... Mas já viu a Luísa Salgueiro a defender Matosinhos enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios? Não. Ainda não se notou, mas ela Ainda tem não que se notou. defender Ou todos seja, em os 2 municípios. anos, em Ela é 2 presidente. anos, ainda não viu Luísa Salgueiro a puxar a brasa, a sardinha para Matosinhos. No Mas que é toca ao certo que metro. sendo ela presidente da No que toca ao associação, metro, viu? tem outro peso político, não é? No aspecto das Vasco, autarquias. Vasco, olha, E agora tem que ser pressionada, a oposição também tem que fazer alguma coisa, para ela essa questão do metro tem que andar para a frente, porque Tem é toda a uma razão. necessidade. O Vasco tem toda a razão. Diz que ela tem agora outro peso institucional por ser Presidente da Associação Nacional de Municípios. Mas desculpe, mas viu alguma mudança na questão das novas linhas de metro? Não, Matosinhos foi. Ó Vasco, e vamos Vejo lá. Gaia Olha, com... Está a ver, Matosinhos foi ultrapassado primeiro por Gondomar, segundo pelo Porto, terceiro por Gaia. Sim. Ou seja, consideraram 3, 4 linhas como sendo prioritárias Sim. em relação às linhas da Senhora da Hora, a São Mamed em Já se Festa. falam desde 2000 e as outras nem se falavam. Exatamente, que era a linha que sempre se falou. E em relação a outra linha que nós propusemos, que era a ligação de Matosinhos a Lessa da Palmeira, porque vai haver uma construção, está a ocorrer hoje, uma construção exponencial de habitação na zona da Exponor. A Exponor será requalificada e vai haver também uma construção nos terrenos contíguos à zona da Exponor para atividades económicas e zona habitacional. Ou seja, vamos fazer 2 cidades novas em Lessa. A primeira cidade será na zona da Exponor. Vamos lá meter
20 mil pessoas fácil. Muito bem. 20 mil pessoas. Mas é preciso fazer. Mas só que há um problema, que é as acessibilidades vão ser as mesmas. E no futuro, daqui a 10 anos se calhar, vamos ter mais 20 ou 30 mil pessoas na zona da refinaria. E as estradas vão ser as mesmas. Podemos fazer umas estradas internas para fazer uns lotes, uns loteamentos para habitação, para comércio, para turismo, seja lá o que for. Pois. Mas, contudo, as vias estruturantes não existem. Não existe. Nós propusemos a ligação do metro. Sim. O aumento do tabuleiro da ponte sobre a 28, Exatamente. ligação à Exponor e depois à Petrogal. Mas há alguns Ninguém projetos, veio connosco, ficámos sozinhos. é que se Segundo, rasgasse daqui a São Mamede, abria-se terrenos e terrenos e terrenos e áreas de construção, com certeza, muito áreas de muito construção ou não interessantes. só? Algumas. Fazia-se a requalificação urbanística Havendo transporte, uma havendo zona. ligação, claro que depois Fazia-se a aqui- requalificação Ó, Vasco, urbanística vem junto. Não é? Fazíamos aqui a requalificação urbanística do centro das cidades, da ligação da Senhora da Hora, a São Era Miguel realmente Festa, muito importante. até à zona das universidades. Exatamente. Ó Vasco, mas permita-me dizer outra coisa. Por exemplo, o aproveitamento da via ferroviária foi feito. Não, isso é muito interessante, aquela de Leixões. A ligação, mas desde que fizessem Porto os Leixões até lá em apiadeiros. cima. Porque os apiadeiros estão lá, está lá tudo. Exatamente, que vão E até já Lessa tem do Valinho. falado muitas vezes nisso. E aliás, até aqui o José Pedro Rodrigues tinha. Falou trabalhou várias muito vezes nisso, nisso. falou várias Sim. vezes nisso. Chegou-se a fazer um vídeo. Mas, o Zé até Pedro- mas interessante sobre atenção isso. que Agora isto ainda não se mas viu esse andar. senhor foi vereador com Pelouro durante 8 anos. Sim. Da mobilidade, creio A eu. mobilidade foi. E durante os 8 anos o que é que fez sobre isso? Zero. Sim, as coisas não andaram para a frente, mas aí, Ó, Vasco, vamos lá às ver. vezes as O pessoas Vasco é políticas- presidente de uma instituição desportiva. Sim. Se o Vasco andar a apregoar soluções e nunca apresentar nada em concreto, ou seja, no dia a dia, se não praticar atos, o que é que acontece à sua instituição? Sim, ela Fecha definha, portas. ela definha. Definha. Mas, Agora, é importante dizer que, durante estes anos todos, apregou-se grandes soluções, mas na prática, no isso dia era a muito dia, interessante. zero. Seria Olha, essa e a em ligação relação- de Leixões lá em cima era Olha, muito e diga-me interessante. outra Isto coisa, é da e em relação mobilidade aos era- pórticos? Em relação aos pórticos da A4, Pois, porquê é que nunca ninguém falou desta situação ilegal? Somos só nós a falar. Que é, os pórticos da A4 estão ilegais. Não pode haver pórticos dentro do mesmo concelho. Pode haver na entrada e na saída do concelho, mas dentro do Tem-se mesmo falado concelho não nisso pode. e que as coisas vão Temos ser- falado nisso. temos falado, O exatamente. PSD tem abordado esta situação porque aquilo é uma situação por demais evidente de ilegalidade, mas só que ninguém quer pegar nisto. E diga-me uma coisa, então, nestes últimos, Luísa Salgueiro é Presidente de Câmara aqui há 6, 7 anos, Sim. diga-me o que é que ela fez a nível de mobilidade. Há muito projeto, há muita coisa para se poder andar para a frente. Vamos ver se Que eu consegue acho. dinheiro. Então eu vou-lhe não é? dizer, dinheiros dá, há fundos comunitários, mas Sim. digam, a rotunda dos produtos Estrela, o trânsito está melhor ou pior? Falamos aqui há 5 anos, está Lessa da exatamente igual. as saídas de muito Lessa mexeu, zero. Palmeiras, as saídas da Senhora da Hora, Está as saídas tudo e entradas igual, estão igual, bem igual. A Aí- circunvalação está melhor ou pior? Agora vou-lhe dizer uma coisa. Pior. Agora vamos ver. Mais Luísa rápido. Salgueiro ainda avançou com um viaduto do Estádio do Mar, por cima da A28, Sim. em direção à Feira da Senhora da Sim, Hora. sim, e fez ali uma coisa interessante. Fez o quê? Não, quer dizer, abriu-se aquela ali à beira do Estado do Mar, abriu-se ali uma avenida que descongestiona de certa Mas maneira. eu não estou a falar dessa avenida. Essa avenida foi aberta porque a seguir vai ser tudo, já vai ser tudo urbanizado. O que eu lhe estou a falar é o viaduto por cima da autoestrada, que é mais acima, 100 metros mais acima e não dessa chegou a avenida, fazer. e estamos basicamente como se estivéssemos numa zona de Fez guerra. aquela entrada para o Os hospital, que mora- já aliviou um bocado. Os não é? moradores ali sentem que estão numa zona de guerra, porque a verdade é que as obras foram arrancaram. Eu penso que em setembro de 2021, ou um bocadinho antes das eleições autárquicas, estão paradas. Ou seja, Paradas estamos a... porquê? Pois, essa também eu pergunto, porquê? Pois, É de que, qualquer maneira, ou seja, são mais uma vez as questões da mobilidade. Dinheiro há. Dinheiro há, Vasco. há dinheiro. Sabe o que é há? Não há capacidade política para tomar decisões, para dar soluções aos matosinhenses e conseguir efetivá-las. Ainda bem que falou do Pedro Espano. Olha, não se lembra aquela entrada para o hospital. Não se lembra que é- da entrada. E não se lembra da rampa para ajudar as pessoas no Pedro Espano. Sim, a rampa do Pedro Espano já se fala pai, há 20 anos. Já se arranjaram ali outras soluções com aquela Mas o aquela Vasco, mota. estou a ver que o Vasco está com memória curta. Sabe que já foi paga essa rampa? Sabe que a Câmara já subsidiou o Pedro Espano para fazer a rampa? Sabe Então, que porque é que o não se contrato fez? já foi Porque é que feito, não se a fez? obra já foi iniciada e o empreiteiro desapareceu? Não sei. Se cá está na altura de alguém perguntar à administração do Pedro Espano onde é que está o dinheiro. Para Sim, isso, o porque- concurso público porque foi aberto. É uma o empreiteiro- necessidade. Aliás, toda a gente- Não é questão basta da falar a necessidade. Ó, atravessar Vasco, a rua, perguntar às já não- pessoas e todas as Vasco, pessoas já vão não é falar só a nisso. questão da necessidade, é a situação de que o concurso público foi feito. Sim. O empreiteiro foi contratado, a obra foi iniciada, a Câmara subsidiou parte da obra e passaram-se 3 anos ou 4
E as entidades fiscalizadoras disso? Pois, é o problema do Estado ter que fiscalizar o próprio Estado. Isto às vezes é assim. Pois, Agora, esperemos que se Vasco, resolva, que é uma por necessidade. exemplo, Ainda bem que falou nisso, porque é daquelas coisas que... É importante falar disto, como é importante, por muitas exemplo, vezes não falamos o afeta disso. assim. E a Ponte Móvel, que nos últimos anos, desde 2015, Está que sempre avaria uma vez todos fechada os e anos. avariada e isso tudo e Pois, tal. E o que é que mas se a pode fazer? Se calhar aquilo já vem de raiz mal, não é? Quer dizer, Ponte Móvel não estava terá previsto que ser avariar tanto. requalificada. Pois, terá que ser requalificada. Agora- E a Câmara já se meteu junto com a PDL, não é? Que ela tem... O que o Vasco quer dizer é a Câmara está submissa à PDL. Não pode estar submissa, não pode de Mas o que o maneira Vasco quer nenhuma. dizer, e não tenha medo se sussurrar, ouve-se na mesma. Os nossos telespectadores ouvem na mesma, que é a Câmara esteve submissa à PDL e não pode estar submissa à PDL. Claro que não. A PDL não pode achar que manda naquela zona do Conselho, Sim. Até o porque que na prática é o que está a acontecer. São eles que mandam. é uma passagem Agora, de absoluta necessidade para os Pois, utentes. para as todos os pessoas dias de Lécia e passam de por ali, Matosinhos faz Lécia de falta. Matosinhos, Faz. claro. Ó Vasco, Senão se são nós formos separadas a por ver, as eleições autárquicas de 2021 já ocorreram. Luísa Salgueiro já é presidente há 6 ou 7 anos e a vida em Matosinhos continua igual. Os problemas continuam os mesmos, com algumas agravantes. O Sim, ela encerramento- apanhou ali aquela parte do Covid, atrapalhou a vida de todos os municípios, porque muitos fundos foram destinados para aí e outras coisas, e tirou-nos Tem toda a um razão. bocado de visão. O Vasco tem Mas, toda a razão. mas já se podia ter Mas feito mais, sem dúvida. Tem toda a não é? razão, só que há uma diferença, e o Vasco não sabe, ou se não sabe, deveria saber, ou eu passo a informar, que é o orçamento da Câmara Municipal de Matosinhos eram 120 milhões de euros. Sim, é. O eixo são 180, e não 180, acho eu. Ou seja, Mas explico-me também lá, não há dúvida que toda a inflação veio sabe arrastar onde para essa situação. E onde é que ela ia se encarar? sabe de onde é que vem este dinheiro? Este dinheiro vem, acima de tudo, de fundos europeus. Primeiro, vem do aumento da carga fiscal que o Luísa Salgueiro tem imposto aos IMI, matosinhenses. isso tudo. O IMI aumentou, Aumentou e a aumentou derrama todo manteve-se, o exatamente. IRS manteve-se, e em relação Você sabe, ao toda esta IMI, construção e e outras empresas. aumentaram tudo isso todas as taxas. de melhora, tarifa. melhora em termos de Até receita. nos cemitérios, até os cemitérios de Matosinhos viram as suas taxas serem aumentadas quase para o dobro Pois. do que se pagava. Ou seja, o utente... Porque não há dúvidas que a vida se tornou-se muito mais cara nestes Não últimos acho. 2 anos. Basta ir ao supermercado, já se nota Mas logo, isto não é é? nas Basta- compras de supermercado. Se for fazer as compras de supermercado, se estivermos a fazer referência a outros municípios, não vejo os outros municípios aumentar as taxas. Primeira coisa, Matosinhos aumentou a taxa dos cemitérios. Matosinhos aumentou o seu IMI e andou a anunciar, a mentir, que tinha reduzido o IMI. O IMI aumentou. Não, mas em aí Matosinhos parece que baixou. de 0,3. E agora é a minha vez de explicar. O IMI em Matosinhos aumenta de 0,325, que era a taxa, para 0,375, creio eu. Deixe-me ver aqui na minha cábula. É 0,375. E foi aplicado um desconto Isso é uma receita muito que fica grande, tudo é um igual. aumento de receita. Estamos exato. a falar de 24 milhões de euros por ano. Sim. Grosso modo, são 24 milhões de euros por ano que a Câmara Municipal de Matosinhos arrecada Uma com, verba considerável. com o IMI. IMI. E então era 0,325, passou para 0,375. Sim. Os armazéns, comércio ou pessoas que tenham habitações que não sejam a sua morada de família, imagino que o Vasco tem 2 ou 3 apartamentos, ou 2 ou 3 casas, ou até as herdou, e não vive lá. Ou seja, o seu IMI vai encarecer de forma significativa. Sim. Isto é, no tempo em que o Vasco me diz, e com razão, a inflação, as famílias portuguesas não têm tanta capacidade financeira, a Câmara de Matosinhos decide aumentar o IMI. A Câmara de Matosinhos decide não reduzir a derrama. Mantém a derrama no Sim, valor mas o máximo. IMI baixou ou não baixou? Não. O IMI A ideia aumentou. que eu tenho é que baixou. Uma mentira dita muitas vezes não se torna verdade só porque sim. Então passo a explicar. O IMI, que era 0,325, aumentou para 0,375. 35, exatamente. Os armazéns, comércio, escritórios, restaurantes ou habitação que não seja casa de morada de família ficam a pagar Isso aí, 0,375. então, aumento de Ou seja, há um aumento de receita Receita. significativo. Mas os outros O que é que municípios fez? não acompanharam esse Até aumento. houve municípios que reduziram. Agora o que é que eu lhe vou dizer? O que é que Matosinhos fez? Matosinhos aumenta o IMI para 0,375, mas faz um desconto proporcional ao aumento para quem tem habitação própria. Então, suponhamos que neste momento as contas são estas. Bruno Pereira paga 442 euros de IMI por ano. E Bruno Pereira irá ficar a pagar 438 euros de IMI. E Paga este ano menos? não paga. Ou não. A 28 não, paga mais 10 euros. Ou seja, poderá a diferença, como há um aumento do IMI, Sim, quer dizer, ou não- seja, eu pagava 400 euros, vou não passar há- a pagar não há uma 410, baixa, e depois como há um desconto, o desconto visível. anula-se, ou seja, fica 0,0. Zero. Ou,
Ao Vasco nunca é 0,0, mas estamos a falar menos 1 euro, mais 1 euro, menos 1 Não é euro. nada significativo que possa aliviar. Para uma Câmara Municipal, Exatamente. ao Vasco, para uma Câmara Municipal que arrecada 24 milhões de euros de IMI. Mas permita-me que lhe diga, Matosinhos arrecada 8 milhões de euros de derrama e aplica a derrama máxima. Faz uma exclusão da derrama às empresas que têm boas de faturação, penso que até 150 mil. Isso aí Mas isso é justo. até foi o Dr. Pedro Vinha da Costa na altura que falou. que propôs esta medida, que foi aceito por Guilherme Pinto. Depois temos o IRS, que é aplicado à taxa máxima. Nós também pedimos uma redução significativa do IRS em Matosinhos para acompanhar os municípios envolventes, porque o Porto reduziu. Matosinhos não. E Matosinhos recebe 14 milhões de euros por ano dos matosinhenses a nível de IRS. Agora diga uma coisa. Há um aumento de impostos. IMI, derrama e IRS. Não há reduções. Há um aumento das tarifas da água. A água aumentou em Matosinhos, como o Vasco bem sabe. Há um aumento das taxas, por exemplo, dos cemitérios para o Douro. Essa era precisa? Se calhar nenhuma destas era precisa. Porquê? Estamos a falar que a Câmara Municipal de Matosinhos já tem um Mas tem orçamento que ter receita. de 189 milhões de euros. Sim. É uma questão de boa gestão, Vasco. Sim. E a Câmara de Matosinhos, muitas das vezes, devido aos 50 anos do Partido Socialista, são 50 anos do Partido Socialista, Sim. e nota-se que os seus atores estão a perder Muitas qualidade. vezes também estes 50 anos se deve a que os outros partidos e as outras forças políticas também não trabalharam para serem poder. Totalmente Não de acordo. Quer dizer, Totalmente de é acordo. preciso mostrar trabalho e organização. totalmente- Nisso o PS sempre foi Totalmente de acordo. E E sabe o que é que acontece? Se você tivesse 50 anos a comer arroz, Sim. não percebe que existe carne, peixe ou batata. Sim, mas Sabe o que partidos isso têm que se significa? candidatar e mostrar serviço. Mas só que em 50 Por anos- exemplo, neste momento, o PSD, sem dúvida, e Matosinhos tem mostrado serviço. Sim, e mas tem alguma hipótese ainda lá depois vamos chegar. A de... questão é, há perda de qualidade nos quadros políticos do Partido Socialista e é notório. Sim, O Partido Socialista está a perder em Matosinhos os quadros do Partido Socialista, os melhores quadros. os seus autarcas estão a perder qualidade. E eu já na vida política há muito tempo, e fui lidando e fazendo frente a muitos quadros do Partido Socialista, e é perfeitamente notório que estão a perder qualidade. E isto é dito por pessoas mais velhas dentro do Partido Socialista. Ou seja, os senadores do Partido Socialista olham para os seus jovens autarcas ou os autarcas atuais, e verificam e comentam já publicamente que têm perda de qualidade. E isto deve-se ao Ainda bem excesso de que eles tempo do Partido Socialista. sinalizam esse problema. Os próprios senadores do partido sinalizam esse problema. Para Mas ver isso é lá com eles. se eles se mexem. É lá para com ver eles. se realmente... Porque nós precisamos de bons políticos para as coisas evoluírem. E Matosinhos Vasco, precisa de gente nós nova, gente precisamos- com novas ideias, gente dinâmica, para sairmos... O que Matosinhos precisa é de políticas que deem resposta aos problemas dos matosinhenses. E se nós estamos aqui a dizer, e falamos no início, eu e o Vasco, que os problemas de Matosinhos, e após uma guerra, após o Covid, após 6 ou 7 anos de Luísa Salgueiro, são exatamente os mesmos. São exatamente os mesmos. Com uma diferença. Só há uma diferença. Os problemas para os matosinhenses são os mesmos. E as políticas de Luísa Salgueiro são as mesmas. Que é muitas simulações de inauguração, comemorações de 20 anos da inauguração de uma biblioteca, 50 anos da inauguração de um edifício qualquer, 10 anos da criação de um programa qualquer. Ou seja, Luísa Salgueiro está a fazer publicidade às obras feitas por toda a gente que lhe antecedeu. As respostas aos problemas dos matosinhenses continuam em falta. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas só que há uma diferença, Vasco. Este Que é, orçamento já demonstra vontade de... este de andar orçamento para a significa frente. que a Câmara de Matosinhos está a arrecadar muita receita. E a receita provém Mas- do aumento de mas impostos ela vai ser e aplicada provém e de fundos tem- e comunitários. tem aqui O que eu estou a dizer é, da conversa que eu tive com o Vasco hoje, Há 5 anos... para há 5 anos, tudo se mantém igual. Mantém, quase Com que uma podíamos diferença. pôr o mesmo vídeo e aquilo... Quase ia dar que era o mesmo. mesmo vídeo, com uma diferença. Que é, hoje o Partido Socialista tem maioria absoluta, Sim. e hoje Luísa Salgueiro tenta ganhar uma internacionalização da sua pessoa. Eu até podia dizer que era de Matosinhos, mas não é. É da sua pessoa. E ela tem estado, talvez por ser Presidente da Associação Nacional de Municípios, não o sei, mas seguramente não o é por ser Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Tem estado a ganhar um espaço público, político internacional. E são viagens à Coreia, são viagens à Alemanha, são viagens à Espanha, são viagens à França, à Bélgica, os serviços da Câmara, pelo que eu sei, outros, para o Brasil, para a Argentina, não sei se Luísa Salgueiro foi a estes 2 sítios ou não, mas há aqui uma internacionalização de Luísa Salgueiro.
No que toca a Matosinhos, Isso traz benefício para Matosinhos, esta internacionalização do Luís Salgueiro? olha, eu, a nível Há de sempre atividades, contactos, há sempre... a nível de atividades económicas, eu vai iria... passear, vai sei, trabalhar. não sei se vai passear ou não. Mas, quer dizer, vai E eu, trabalhar. na minha lógica, o internacionalizar a marca Matosinhos era fulcral. É uma política que eu me proponho. Sim, Para a questão lembro-me que há 5 anos do disso, turismo gostava que e das Matosinhos atividades fosse económicas. mais cosmopolita. Exatamente, que- e é ao que verdade. disse o E Bruno. já está a ficar Há uma 5 cidade anos. cosmopolita. Agora, Sim. vou-lhe dizer, eu não sei se Luísa Salgueiro está a internacionalizar Matosinhos ou se está a internacionalizar a ela. Há uma coisa que eu sei, que é, em Portugal, o nome de Matosinhos está a ser degradado. Porquê? E isto é muito importante de se dizer, Mas há que é... uma razões de... Ó Vasco, sobre olha, isso. como eu hoje de manhã tive algum tempo a preparar esta entrevista, algum tempo, fiz alguns apanhados da internet de notícias sobre Matosinhos. E o que me aparece é causas polémicas de Luísa, a família e os amigos e a família deles. Ainda hoje temos aqui a falar em revistas de âmbito nacional dos ajustes de contas em que metem vereadores de Luísa Salgueiro. Estamos a falar ainda a semana passada de contratos de assessorias de imprensa de Luísa Salgueiro com convidados fantasma, em que supostamente não convidaram as entidades que deveriam ter convidado a apresentar propostas. Estamos a falar de vereadores de Luísa Salgueiro que eram incompatíveis, que atribuíram subsídios a determinadas entidades e depois foram trabalhar para essas entidades. Estamos a falar de situações em que Luísa Salgueiro, pelos vistos, beneficia alguns filhos da terra e tem aqui associações que fogem às questões de transparência, onde não há publicidade das suas contas e fogem ao Tribunal de Contas. Estamos a falar de cartões de crédito para despesas de 2.500 euros por mês. Ou seja, estamos a falar, olha, aqui questões na área do desporto, de benefícios, e neste caso prejudicam algumas entidades desportivas, erros de Luísa Salgueiro no que toca a questões. Olhem que há aqui mais uma situação em que é um clube de futebol que você conhece, em que o presidente tem aqui uma ligação de família com um dos vereadores de Luísa Salgueiro. Ou seja, hoje, o nome de Luísa Salgueiro em Portugal acaba por degradar a imagem de Matosinhos. E posso continuar. Eu estou a falar de notícias deste mês ou notícias deste ano. Não me dei ao trabalho sequer de ir ver os anos transados. Estamos a falar devido a questões políticas internas do Partido Socialista, quesílias entre Luísa Salgueiro e Eduardo Bitter, que, presidente da Municipalidade de Vila Nova de Gaia, abrem guerra para indicar o administrador da APDL. Estamos a falar de situações em que Luísa Salgueiro, na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Municípios, acaba institucionalmente de ficar mal na fotografia e deixar mal a imagem de Matosinhos no que toca a relações com o ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Estamos a falar ainda de questões de cortes de rua, que municípios dizem que é privada e que nos seus terrenos foram feitas ruas que passa a ser de domínio público. Ou seja, eu vou-lhe dizer uma coisa, e é a grande diferença do mandato, deste mandato, a partir de 2021 para o mandato passado, que é a internacionalização do nome Luísa Salgueiro e a degradação que Luísa Salgueiro está a dar a Matosinhos. Eu já discordei de muitos presidentes de Câmara, de Eduardo Pinheiro, de Guilherme Pinto, de Manuel Seabra e de Narciso Miranda. Nunca nenhum deles colocou o nome de Matosinhos tão lá em baixo, ou tantas vezes na imprensa, por más razões. As mais variadas razões, mas todas más. Por isso, Vasco, vou-lhe dizer, os problemas de Matosinhos são os mesmos de há 4 anos. Luísa Salgueiro não teve capacidade política para os resolver. Conseguiu internacionalizar-se Luísa Salgueiro? Sim, andou a passear, deve ter conhecido muita gente. Não sei se fez trabalho para Matosinhos ou não, mas há uma coisa que sei, que é, a nível de imprensa nacional, e dou-lhe só o exemplo deste último ano, já nem é preciso ir a 2022, nunca tão mal se foi tratado Matosinhos. Matosinhos é publicitado na imprensa pelas piores razões, e isto deve-se à falta de liderança, à falta de compromisso político de Luísa Salgueiro para com Matosinhos. E é isto. Além de não resolver os problemas dos matosinhenses, está a tirar para a lama o nome de Matosinhos. Sim, claro. Agora, é violento eu dizer isto. O Bruno Pereira é do PSD, é claro que tem que sinalizar esse... Não. Vasco, o Bruno Pereira tenta ser uma pessoa coerente, séria e racional. Sim, mas o Bruno Pereira conhece alguns casos desses e há algumas injustiças. Diga-me qual. Que é de imprensa. Diga-me qual. A imprensa faz. Diga-me qual, escolha. Por vezes Vasco. Exagera, porque Vasco, tenho aqui, preciso, eu trouxe-lhe uma dezena. O escrutínio da imprensa tenho aqui é muito importante. Uma dezena deste ano.
Sim. Tem aqui uma dezena deste ano. Pronto. Qualquer um destes degrada o bom nome de Matosinhos, degrada aquilo que foi feito em Matosinhos. Sim. E é um erro. E vou-lhe dar outro exemplo. Ao Vasco. Por exemplo. Eu vou lhe dizer uma coisa. A Luísa Salgueiro é uma mulher. E nós sabemos os portugueses são um bocadinho machistas. Quer dizer, quer a gente queira, quer não, ainda não passamos, o 25 de Abril ainda não foi há tantos anos que nos tenha transformado as nossas mentalidades. Vasco. E como é uma mulher, também o escrutínio parece que é maior. E quer dizer, Luísa Salgueiro, qualquer coisa que faça errado, porque toda a gente comete os seus erros, porque se formos a ver todas as câmaras, as coisas também vão acontecendo. Mas é daqui, parece que agora que têm prazer, e se calhar até dá notícia, falarem no nome de Luísa Salgueiro pelas piores razões. Mas também poderemos ir buscar boas razões para ela ser uma mulher que neste momento tem responsabilidades muito grandes a nível nacional, e claro, e tudo isso dá um certo desgaste. Dá um certo desgaste porque fazem-se coisas e claro, há mais escrutínio. Hoje a imprensa é muito mais rigorosa. E não só a imprensa, todo o Ministério Público, todas essas coisas. Quer dizer, tudo hoje está tudo mais... Posso lhe dizer uma coisa? Sim. Agora, o que ela está bastante exposta, talvez porque esteja em coisas a mais. Vasco, olha, mas tem toda a razão. não estou aqui... Está a tentar amenizar. Porque eu compreendo, e isto desgosta-me, que se fala tantas vezes pela negativa de Matosinhos, não é? Parece que aqui até a Itália, parece que estamos naquela zona da Sicília ou assim, não é o caso. Não vejo grandes diferenças. Não vejo, sabe porquê? Vasco, olha, eu vou-lhe dizer. Isso não Quer que acontece. eu lhe diga? Não acha que acontece? Então eu vou-lhe dizer. Não, São 50 anos no partido. As coletividades são submissas. Sim. Todos têm medo de não receber o seu subsídio para a sua subsistência. Sim, olha, nós não recebemos e não somos, quer dizer, também compreendemos que a razão é a nossa. Pois, a questão é a subsistência e a subsídio-dependência. E eu vou-lhe dizer. Sim, isso há e até há em todos os Ainda bem que partidos e todas as câmaras. Nós estamos a falar de independência. Vocês não têm que dependência é que o Vasco tem de mim. Nenhuma. Não estou a falar depender da Câmara Municipal. Sim, depende da Câmara. Não dependemos tanto como isso. Se nós Uma coletividade desportiva como a sua, na cidade de Porto, tem o mesmo nível de dependência da Câmara Municipal. Não, são políticas diferentes. Mas, por exemplo, ainda agora um pequeno clube como o Cruz, que é um Sporting, um pequeno clube, o Presidente da Câmara está a fazer um estádio. Está pronto até. Está pronto. A diferença? Sim. É a alternativa do poder. É que nos outros sítios há uma rotatividade das forças políticas. E aqui também podia ter havido, se tivesse havido forças políticas que... Ao Vasco, a partir do momento em que são 50 anos o mesmo partido, sabe o que é que acontece? Sim. Todas as outras entidades vivas da cidade têm medo. E são poucos os municípios onde eu vou, só na Zona Sul, onde está o Partido Comunista, em que as pessoas têm medo. Aí é que se falava, no Alentejo, que quem não fosse do Partido Comunista não era o que se dizia, não é? Hoje isso já não acontece. E não é só uma coletividade desportiva que tem medo. Da sociedade civil, empresários que têm medo. Porquê? Porque têm relações preferenciais com a Câmara Municipal e não as querem perder. E sabe o que é? Viver num concelho em que vejo que as pessoas têm medo. E têm medo, sabe porquê? Você lembra-se daquela frase de Jorge Coelho que assim tem que o PS leva, não é? Quer dizer, mais ou menos aqui Matosinhos poder-se-á falar dessa maneira. Mas vai mudar, só leva quem não combate também. Não. Nós temos que sabe quem é que leva? Levam aqueles que têm uma linha de pensamento. Primeiro, levam aqueles que têm a opinião própria. Segundo, levam aqueles que têm uma linha de pensamento diferente. Quem vive, aqueles que são subservientes. Sou dirigente do Globo e digo-lhe uma coisa, nunca senti assim da parte do PS, se não estiverem alinhado com eles, porque eu não estou alinhado com o PS nem com nenhum partido. Então vou-lhe dar mas tenho alguma simpatia e até lhe digo, nas últimas eleições votei Luísa Salgueiro, nas primeiras votei Luísa Salgueiro, porque no fundo era aquela que se organizava. Espero que o seu voto tenha satisfeito os seus problemas em Matosinhos. Não, de maneira nenhuma, mas também na altura que candidatos, não era dependido, os candidatos também, os candidatos que estavam se calhar iam fazer pior, quer dizer, é isso que nós temos que, em termos relacionar as coisas em termos relativos. Agora, que há, como você diz, e sem dúvida, se não houver rotação, as coisas tornam-se mais complicadas, sobretudo que há muito dinheiro e tudo gira à volta da Câmara, não é assim? Quer dizer, erradamente, porque a Câmara não está aqui. Tem que ser por lá, para aprovar isto, para aprovar aquilo, para aprovar não sei o que mais. Mas as coisas vão funcionar. Isto é o quê? É uma democracia? Sim, é. É uma república? É o quê, Matosinhos? Sim. Matosinhos é uma democracia. República? É a República de Portugal? Não. Isto é que é tempo dos reis. É que no tempo dos reis é que havia o senhor feudal.
Em Matosinhos não tem que haver subserviência. Não, e pode isso ter uma é a pior coisa certeza, que daqui pode a haver. 2 anos a Câmara Municipal de Matosinhos vai ser por nós governada. Sim. Com uma diferença, nós não vamos andar em pôr vontades ou caprichos. O que nós queremos e devemos, enquanto políticos, é dar resposta aos problemas dos matosinhenses. Sim. E preparar o Matosinhos para daqui a 10 anos. Para as gerações Isso é futuras. excelente. Temos que preparar o Matosinhos excelente. já para quê? Agora é Ou- preciso quadros, é Tá preciso bem. isso tudo. Tem. Mas, muitos Daqui a temos, 2 anos temos. tem. Então, mas nós já temos agora, nós temos melhores quadros. Não se engane. Os nossos quadros são melhores. ótimo. Como lhe vou dizer Ótimo outra para coisa, Matosinhos. os próprios funcionários da Câmara, bem aproveitados, são quadros de excelência. E eu hoje que os conheço por dentro. São muito mal aproveitados por falta de liderança, porque têm, por falta de vontade ou aquela tendência à portuguesa de não querer que eles ganhem destaque. Muito pelo contrário, temos que saber dar-lhes, provocar-lhes iniciativa, porque eles têm lá boas ideias e boas propostas. Agora, deixe-me puxar a fita atrás, e não só falar das gerações futuras, mas também encautelar as gerações antigas, os cidadãos séniores. Matosinhos dá resposta a nada. Mesmo na área da educação, que era uma área que Matosinhos era positiva em Matosinhos. Temos boas escolas, não é? Você tem boas escolas fisicamente. Agora, por dentro, estão a ficar degradadas. Porque há falta de políticas na área da educação e parece que o vereador do Pelouro desistiu do Pelouro que ele levou a uma boa excelência. Tanto é que nos rankings... E porquê? Vasco, porque são 50 anos dos mesmos. E isto deixa de ser interessante. Mas se não fica trabalharem maçudo. bem, perdem. Porque o voto é do povo. Demoram a perder. O povo demora a perceber que há alternativas. O Vasco, que eu sei que já há 4 anos não estava satisfeito com uma série de problemas em Matosinhos, Sim. e hoje os problemas são os mesmos. Não são os mesmos. Ou seja, não há solução para estes se formos problemas. falando neles, Isto talvez a demora. gente ajude por isso falar de Matosinhos, Olha, se calhar este programa é então bem vamos lá. interessante e também Olha, pode ajudar. então vou-lhe dar aqui mais o um Bruno problema. sinaliza e apresenta propostas. Atenção. Porque eu admito sinalizar é propostas. fácil. E depois apresentar propostas Mesmo é bom. assim não é fácil, Vasco. Sabe a gente porquê? quando fala com o Bruno Olha. Pereira, tem uma certa satisfação por ver a profundidade que você conhece os problemas de Obrigado. Matosinhos. E isso só vai ser bom para Matosinhos, até para a Deixa-me- própria Presidente da deixa-me só Câmara dar nota. atual. Se ela ouvir este Depende. programa, vai com certeza ter Acredito, aqui algumas acredito que coisas esteja a ver. Mas deixe-me só venha- dar nota aqui venha uma coisa. aproveitar. Por exemplo, o que é que foi feito em relação Ideias? à refinaria? A Petrogal foi encerrada. também é outro- Foram feitas Isso promessas. também é outro buraco. Houve Por exemplo, a gente vê o vontade... Partido Comunista e o José Pedro Rodrigues Calados. Não está. Não está Ele- calado? Ele é dos que tem feito mais barulho. Recentemente. Agora que está completamente encerrado. Olha, nós e o Bloco de Esquerda criticámos a hipótese de se lá ser feita uma refinaria de lítio. Pronto, o Bloco de Esquerda Tem, desde o foi dos que início. também levantou Nós. desde o princípio. E reunimos muito. Agora, ainda bem que o reuniu Partido com- Comunista está a ter intervenção, porque a verdade é que eles ausentaram-se do combate. O Partido Comunista ausentou-se aqui em Matosinhos do Às combate. vezes o combate Agora, não existe, não é? Não, E quando não ausentou. existe, quer dizer, aquilo aconteceu porque não houve combate. Quer dizer, Mas e diga-me- aquilo sentiram uma certa permissão das outras forças políticas em poder fazer o que queriam e apetecia. olha, E fizeram. a verdade é uma. O Primeiro-Ministro veio cá ameaçar uma empresa privada. Disse que ia dar uma lição à Galp. Sim. Luísa No dia a Salgueiro, seguir já estava a dizer ao contrário. Luísa Salgueiro disse que iria permitir tudo e ao mesmo tempo proibir tudo. Luísa Salgueiro veio dizer que não iria permitir que fosse construída a habitação nos terrenos da Galp. Depois veio dizer que iria ser construído um polo universitário. Sim, Depois era interessante, não era? Agora, Deixe-me só terminar. Depois vieram dizer que os terrenos estavam contaminados e que a Câmara de preciso Matosinhos contaminados. não sabia. Não. Os terrenos estão contaminados, toda a gente sabe e toda a gente sabe que é e é preciso preciso descontaminá-los. contaminá-los. Depois vieram dizer não há plano para a descontaminação. Pois. Depois, ainda não. Aí só está agora mal. é que foi aprovado. Aí está mal. As Sim, coisas está. deviam andar. Mas, sabe o que é que São está mal? empresas que ganham milhões. Sabe o que é que Quer dizer, está são mal? empresas que, Sabe o que é que está mal? apresentaram lucros este Olá. ano fabulosos. Sabe o O que é que caso da Galp apresentou Posso lucros dizer o que fabulosos. sabe o que é que está mal? É que desde o encerramento até agora, os terrenos são da Galp, a Galp é que decide o que é que vai fazer naqueles terrenos. Mas há uma parte dos terrenos que são da Câmara Municipal. Sim. E até agora, eu não sei o que é que a Câmara Municipal pretende para aqueles terrenos. E é isto que está mal, Vasco. E Que é, o que é que isso acontece? por in- como e eu explico-lhe. Como E eu vereador explico-lhe. sem peloura E eu da Câmara explico-lhe. Municipal, Por está muito incapacidade perto política. Quer que eu lhe diga? Há conjuntos de intenções e são assinados documentos que eles dizem que são planos e que são meros conjuntos de intenções. A Câmara não sabe o que vai fazer naqueles terrenos. Isto vai fazer uns nomes pomposos, que agora usam uns termos nomes pomposos, que é uns centros de investigação, uns centros de análise da vida marinha, ou seja, uns nomes pomposos. E na verdade não está nada previsto. É que às vezes, Usa-se. você lembra-se daquele caso de Caminha, que se falava numa coisa muito pomposa e não sei o quê, até se adiantou dinheiro. Usa-se. Esses Nomes. centros pomposos não fazem falta. Usa-se os nomes. Nomes pomposos não Usa-se fazem o falta. nome das universidades, porque é importante ter as Sim. universidades nestas coisas, mas é para os nomes pomposos. Sabe porquê? Porque, na prática,
a única força política que disse naqueles terrenos da Petrogal, eu, Bruno Pereira, propus uma central de salinização, por exemplo. Sim. Que é por causa das questões da seca que está a acontecer no país todo. E que vai ser um aumento progressivo. Sim, mas também Sendo terá que certo, ter outro aproveitamento. eu não porque estou a isto- dizer que a central de salinização ocupará, a estação de salinização irá ocupar os terrenos todos da Petrogal. Mas a verdade, Vasco, durante este período de penim, em que é um não nem um sim, Sim. em que não se sabe o que é que se vai Sim, fazer, a gente até pensa faria que sentido... acontecerá sempre pior, a deixar passar tempo e depois as pessoas Vasco, mas esqueceram faria e sentido. segue para ali outra coisa. Faria qualquer. sentido que nestes primeiros anos fosse construída uma estação de salinização naqueles terrenos. Sim. Para que, porque são os anos em que vai haver a descontaminação dos solos, Claro. em que ninguém sabe ao certo o que é que lá vai ser feito. Já se ia fazer. Mas neste conjunto, pode ser uma década ou 2 décadas, A gente sabe que já lá aquilo vai- tínhamos uma vai estação acabar de por ser- salinização. vai acabar por ser- Mas isto, bem, no âmbito de uma série de propostas que nós apresentamos. Agora, no âmbito da transição energética, nomeadamente, nós viemos propor a colocação de eólicas na orla costeira de Matosinhos, Sim. na colocação de sensores e medidores da umidade relativa para sistemas de abastecimento das águas pluviais no que toca aos jardins, ou seja, para poupar água. Claro. Isto faz sentido. Mas só que repare, é preciso parar 2 minutos para que cidade é que nós queremos para o futuro? Que país queremos para o futuro? E é isto que faltam aos políticos hoje, atuais, nos diversos partidos, mas acima de tudo, quer no Governo da República, quer na Câmara Municipal de Matosinhos. Falta uma visão de futuro. Que cidade é que querem para daqui a 10 anos? Que cidade querem para daqui a 20? Para daqui a 30? E estávamos a falar, e retrocedendo à questão da habitação. Nos anos 90, Narciso Miranda, com o dinheiro de Cavaco Silva, com muito menos dinheiro do que atualmente Luísa tem disponível, de fundos comunitários e fundos do Governo. Muito menos dinheiro. Olhou e disse, eu quero retirar todos os matosinhenses das barracas, das habitações clandestinas. E conseguiu? Quase conseguiu a 100%, mas foi conseguindo. E conseguiu fomentar a questão das cooperativas habitacionais. Fizeram um grande trabalho aqui. Não é? Daí até então, o Partido Socialista foi definhando de tal forma e perdendo qualidade que não conseguiram dar resposta hoje aos problemas de hoje, que é os problemas de habitação. Do momento para o outro, temos uma carência de 2.000 fogos para a habitação social e temos uma carência de milhares de fogos habitacionais para jovens, para cidadãos séniores, para jovens famílias. Ou seja, eu estou a falar da questão da habitação, mas posso já ir mais longe. Por exemplo, há falta de creches, há falta de lares, há falta de residências séniores, há falta de parques infantis para crianças, há falta de Cuidados paliativos. de cuidar. Ou seja, tem aqui uma série de situações, mesmo na orla costeira. Nós temos uma orla costeira fantástica. Temos as praias urbanas mais importantes E aqueles da área passadiços metropolitana já do vieram Porto. ajudar a Temos, os e passadiços. esses passadiços que custam, desde a sua construção, 42 milhões de euros. Sim. Ou seja, os passadiços, desde 2008 até agora, entre a sua colocação ou requalificação, custaram 42 milhões de euros. É muito bonito, mas se os matosinhenses soubessem o seu real custo, metiam as mãos à cabeça. O que eu lhe vou dizer é, falta na orla costeira instrumentos para que a orla costeira seja aproveitada todos os meses do ano. Porque estamos a falar de praias urbanas servidas pelo metro, Sim. recebem gente de todo o concelho e de todos os concelhos. Ainda para mais nesta altura, recebem os alunos de todas as escolas, vêm fazer praia a Matosinhos. Exatamente. E não têm lá, nas nossas praias, as mesmas infraestruturas de qualidade que outros municípios oferecem. Nem as nossas praias têm a capacidade de estar ativas todo o ano para a prática de modalidades de desporto, por exemplo. Sim. Ou sequer para a prática de Surf, isso tudo. eu já nem estou a falar de surf, eu já estou a falar de voleibol de praia, handebol de praia, futebol de praia, Tem-se rugby feito, na tem-se praia. feito. Nesse aspecto as coisas vão andando. Eu acho vão que eu andando, não sei vão onde. andando. Eu não andando. vejo grandes competições internacionais nem nacionais. Matosinhos E eu não até vejo. Leixões em futebol de praia até Tem feito toda a razão. O Vasco está a falar de atividade. Leixões, mas desculpe lá, quanto é que custa por ano colocar uma estrutura amovível na praia de Matosinhos? Não faria sentido que essa estrutura, estamos a falar de um estádio, estivesse lá o ano todo, que fosse usada para diversos desportos, fosse para o Leixões, fosse Sim, para o sim, voleibol, sem dúvida, fosse sem dúvida. para E competições essa área- internacionais, essa área- faz ou não faz sentido? Essa área Quando nós eu- temos um produto tão bom, de tão boa qualidade para oferecer, porque é que não Eu dou-me a oferecemos impressão que já- na atividade já- económica, no turismo, Sim, sem dúvida. para gerar receita? Sem dúvida. E porquê gera que receita Matosinhos não faz para isto? todos aqueles comerciantes e isso tudo que precisam de atividade. Nós temos uma rua Brito Capelo morta há anos, não é? Quer dizer, na parte económica e nada se faz, fala-se sempre, depois mete-se uns cartazes, uma exposiçãozinha e tal, mas depois passou. Quer dizer,
se aquilo for aproveitado, e nessa altura nem o Guilherme Pinto já tinha estudos e vontade de fazer alguma coisa interessante, acabou por ainda não se fazer nada, ainda não se sente Ou seja, nada. ó Vasco, Mas no final desta entrevista, o Vasco ainda vai acabar por afirmar que o seu voto em Luísa Salgueiro foi um voto perdido. Não, quer dizer, Vasco, eu vou dizer desde uma o coisa. momento. Neste momento, ainda não estou a ver alternativa assim tão forte já. Agora, o que eu vejo, por exemplo, o Bruno Pereira muito bem preparado. Muito obrigado. Falta-me conhecer, conhece bem tudo, está por dentro das coisas e vai à raiz das questões e tem propostas muito interessantes. Com entusiasmo e com certeza que será uma questão de tempo. todas as pessoas gostam de Vasco, será uma questão de tempo. Agora não conheço em profundidade vá lá, os quadros do PSD para depois, se forem poderem dar conhece o nome de todos os quadros do Partido Socialista? Não, mas também eu já Não conheço. conhece. E Conheço do PSD alguns e interessantes. Eu estou a falar do Partido Conheço Socialista. PSD E alguns do Partido Socialista que vai conhecendo vão o decepcionando, como nós bem sabemos. Mas Não, isso lógico, mas são isso, outras histórias. Ó Vasco, isso- agora, olha, vou-lhe ser sincero. Mas Acho que Matosinhos, é claro que acho que nós Matosinhos, também nós somos falamos, assim tão importantes como isso para poder avaliar em profundidade todos os quadros. Agora, que realmente falamos há 5 anos e sinalizamos aqui meia dúzia de questões que isso de uma importância capital que continua tudo continua parado. igual. Ó Vasco, mas deixa-me só dizer uma coisa. Matosinhos também é um concelho a 2 velocidades. Há uma grande disparidade dentro das suas freguesias. É um concelho muito assimétrico. Há zonas em que existe uma qualidade de vida em determinados parâmetros e que depois noutros parâmetros não tem. E há outras partes do concelho em que existe qualidade de vida no que toca, por exemplo, à questão de mobilidade ou menos tráfego ou menos trânsito, mas depois no resto estão em falta. Mas a verdade é que há uma degradação em Matosinhos. E isto tem sido notório, por exemplo, as questões do centro de saúde. O número de utentes sem médico de família aumentou. O centro de saúde em Santa Cruz do Bispo acabou por ser encerrado e os utentes foram notificados do seu encerramento. Mas depois houve ali, basicamente, um encapotar da situação. Mas está a funcionar sem médicos, ou esteve a funcionar sem médicos. Isso é muito grave, mas o Bruno Matosinhos, Pereira tem feito sobre isto também tem pressão. fiz bastante. Na altura fiz bastante e veio não só a Câmara Municipal de Matosinhos responder, veio a Unidade Local de Saúde responder. Isto de momento para outro bem todos atrás. Mas não é fácil abrir frentes de batalha com a Câmara Municipal de Matosinhos, com a administração de Porto Douro Eleições e com a administração do Hospital Pedro Espano. Agora, Matosinhos tem que fazer uma regeneração das zonas mais estigmatizadas do município, que são muitas, porque nem toda a realidade de Matosinhos é igual à realidade que o Vasco vive na Senhora da Hora. Sim. De facto, não é. Não é. Há diferenças sociológicas, há diferenças a nível de transportes, habitação. E pela Senhora da Hora... Nem é preciso ir de longe, basta fazer aqui a Avenida do Metro, já está em Custóias de Guifões e a vida já será completamente diferente. Agora, Matosinhos tem... Essa uniformidade é possível? Terá que ser, nunca será tudo igual, mas terá que ser muito mais uniforme e Matosinhos tem que estender a qualidade de vida, tem que ser proporcional. A cidade de Matosinhos não... As culturas locais são sempre diferentes. Sim, a cidade de Matosinhos, ou melhor, o Concelho de Matosinhos não pode ser única e exclusivamente uma zona central próxima da Câmara ou uma zona próxima da praia ou próxima da circunvalação. Claro. Há que olhar para o resto do Concelho. A verdade é que Matosinhos tem que ter algumas atenções depois às questões de perigosidade no que toca, por exemplo, à proteção civil. Foi um tema que ainda não se falou e que muita gente considera que pode ser desconsiderado em Matosinhos por causa do encerramento. Por causa do encerramento. Muito pouco. Mas muito pouco. Quando há qualquer problema grave... Tem feito uns simulacros. Sim. Mas isso são as corporações de bombeiros que têm qualidade em Matosinhos, mas cada vez mais o seu equipamento está antiquado. Mesmo a proteção civil da Câmara tem vindo a aumentar. É para os simulacros. Agora, Matosinhos continua com o mesmo nível de perigosidade, independentemente do encerramento da Petrogal. Sim, a Petrogal já foi bom. Quer dizer, de certa maneira... Já continuamos a ter um porto de pesca e um porto de mar. Sim. Continuamos a ter os silos, continuamos a ter a refinação da Cepsa, Sim. continuamos a ter os postos de armazenamento de combustível na Petrogal, continuamos a ter uma parte de um aeroporto dentro de nós, continuamos a ter autoestradas, continuamos a ter o Mar Shopping, o Norte Shopping, ou seja, está cá tudo. Percebe? A única coisa que foi descontinuada foi mesmo só a parte da refinaria naquela zona do concelho. É importante, tem uma grande dimensão. Tinha, mas não se esqueça de uma coisa.
tinham medidas de segurança como mais ninguém tem, e depois também tinham um corpo de bombeiros em permanência, que hoje foi amplamente reduzido. Ou seja, Matosinhos parece que está assim um bocado adormecido, os problemas são os mesmos, os problemas existem, a qualidade de vida não melhorou, a resposta aos problemas dos matosinhenses não melhorou, muito pelo contrário, reduziu, os impostos aumentaram, as crianças não são melhores tratadas, os cidadãos séniores não se está a ser dada soluções para o aumento exponencial dos cidadãos séniores, as questões sociais continuam a existir em Matosinhos, as questões para pessoas com mobilidade reduzida, para jovens com problemas ou com necessidades educativas especiais, não está a haver resposta, mas para já está tudo bem. Ou seja, estes problemas existem, estão a aumentar, Matosinhos está a degradar-se, e Luísa Salgueiro, em 6, 7 anos, o que conseguiu foi internacionalizar o seu nome, degradar o nome de Matosinhos no espectro político nacional, mas não conseguiu dar resposta aos problemas dos matosinhenses. Por isso, estou expectante por ver como é que vai ser em 2025, porque, de facto, Vasco, dinheiro não falta à Câmara Municipal de Matosinhos, nem que seja pelo aumento... Há dinheiro? Claro, tem o orçamento mais alto de sempre, tem Mas 189 já milhões de deve euros. estar, com a lei de compromisso, deve estar já cativo. Não é? Não lhe sei dizer, o que eu sei é que a Câmara de Matosinhos tem 189 milhões de euros para gastar, É muito dinheiro. tem dinheiro para investir, e eu já vi a Câmara Municipal de Matosinhos a deitar dinheiro ao lixo. Há projetos para a habitação e isso tudo, há andamento para eu, tudo. se fosse Presidente de Câmara, sabia exatamente onde aplicar o dinheiro, sabia exatamente quais as minhas prioridades e quais os meus projetos. A eles compete-lhes executar as políticas pelas quais se propuseram, pelas quais foram eleitos, e cá estarei eu para os acusar caso eles falhem, para dar os parabéns se fizerem algo bom, se falharem irei acusá-los, e cá estarei eu em 2025 outra vez para desafiar o Partido Socialista, e aí sim, com ideias, com discussão do que é melhor para Matosinhos, das nossas propostas, convencer os matosinhenses que já somos a alternativa, que já passou o nosso período de maturação. Para serem alternativa. Exatamente. Muito bem. Alternativa já somos. Sim, alternativas já são. Neste momento, Alternativas já são. Em relação às últimas eleições, já foram o partido mais votado. E com certeza que para ser alternativa... E obrigado, Vasco, não. por me ter recebido. Ainda tinha aqui uma questão que... Já estamos a falar há 2 horas. Há 2 horas? Já são 2 horas, acho eu. Ou pelo menos 1h30. Uma hora. Há 1 hora. Há 1 hora. Só Força, para qual é? finalizar, a gente pode cortar aqui este bocadinho, não é? Até fica giro este bocadinho. Sim. Até fica giro. Sim, quer dizer, houve aqui uma questão que, em relação à cultura e à animação, e eu há dias ouvi-o dizer que Matosinhos era uma comissão de festas, quer dizer, aquilo também, no fundo, isso não acha que a animação também faz falta? Eu já não falo da cultura, porque íamos perder aqui mais um quarto de hora ou 20 minutos e isto era tornar esta entrevista muito maçadora. Falar de cultura nunca é maçador. Pois. Muito pelo contrário. Não é maçador, mas O que eu lhe vou dizer perdemos muito tempo com outras questões, ficará para uma próxima. Mas assim, muito sucintamente, o vereador da cultura em Matosinhos está na Câmara Municipal desde os anos 90. É alguém que sabe, que tem experiência, que está de saída, com quem eu tenho vindo a ter alguns comentários, e até tenho aprendido com a pessoa, que é alguém com muita experiência. E com muita qualidade. E trouxe, na altura, inovação para Matosinhos. Ou seja, foi um inovador, teve visão. E isto é importante. Contudo, já estamos a falar que já é vereador já há muitos anos. Claro. E manter mais ou menos o mesmo programa regularmente, chega a um ponto em que não há inovação. Mas fez coisas boas. Agora, vou-lhe dar o exemplo da Casa da Arquitetura. O PSD, durante muito tempo, condenou a Casa da Arquitetura. Porquê? Sim. Foi tudo demasiado excessivo. E ainda o é. E eu hoje considero que a Casa da Arquitetura foi um investimento fantástico. O vereador está de parabéns, teve visão. Contudo, o Guilherme Pinto. Eu penso que foi ambos. Foi o vereador que propôs ao Presidente de Câmara. Sim, mas aquilo é muito Agora, interessante, é um projeto. Tem um problema. É insustentável. A Câmara Municipal de Matosinhos não pode pôr lá todos os anos 2 milhões de euros. E era o que estava a fazer. A Casa da Arquitetura, desde que foi criada para Matosinhos, só de subsídios, e não estou a falar do comodato, das aquisições que a Câmara volta e meia faz à Casa da Arquitetura, custou, deixe-me ver aqui nas minhas cábulas, eu penso que 8 milhões de euros. Ou seja, para lhe dizer o valor certo, eu gosto de ter aqui as minhas cábulas, que é para não falhar. 8 milhões de euros. Acho que enganei-me, desculpe, custou 8 milhões 426 mil euros. Ou seja, isto é insustentável. É insustentável que todos os anos Matosinhos esteja
a colocar mais de quase 2 milhões de euros naquela casa de arquitetura. Ainda para mais, que é a principal crítica que eu lhes faço aquilo é uma associação de direito privado. Sim. Não há qualquer controle. E eu não sei onde é que aquele dinheiro é gasto. Sim. Para pagar salários, provavelmente. Mas depois, no resto das despesas, não sei. Muito bem. Mas Ou seja, pode saber como. Como é que eu consigo saber as contas do Sr. Adoro? Eu sei se o Vasco for uma pessoa séria. Se não for uma pessoa séria, mas também devem mas publicas como quer. Publicas como quer. Também não é muito difícil. O Tribunal de Contas não tem acesso a este dinheiro. Sim. Ou seja, no caso do Sr. Adoro, o Tribunal de Contas não tem que ter acesso a este dinheiro. Sim. Mas como este dinheiro sai do erário público, tem que ter. Agora, vou-lhe dar o exemplo que é. E vou-lhe dar o exemplo. A Casa de Arquitetura, que é algo que pode ser potenciado ainda mais. A verdade é que a maior parte dos matosinhenses, eu diria se calhar mais de 80% dos matosinhenses, não foi à Casa de Arquitetura. Os jovens de Matosinhos não vão com regularidade à Casa de Arquitetura. E isto era importante. Podem-se criar dinâmicas ou seja, nós não podemos criar. Vão ao encontro destas situações. Eu tenho a certeza que mais ano, menos ano, isso vai acontecer. Agora, terá que fazer reajustes orçamentais. Pode-se fazer reajustes orçamentais, em vez de 8 milhões, 4 milhões, embora há coisas que não se pode fugir. Quando eu for Presidente de Câmara, pode ter a certeza que a Casa de Arquitetura vai estar disponível para todos os matosinhenses. Isso é interessante. Porquê? Porque nós não podemos estar a gastar 8 milhões de euros eu já lá só ver, para um pequeno nicho. Um concerto de jazz. E é das principais críticas que eu faço, que é, nós não podemos fazer eventos... Uma referência já a nível nacional, como a arquitetura, não é? Vasco, até internacional, mas sabe qual é o problema? Sim. Nós temos cá uma referência a nível internacional na qual mais de 80% dos matosinhenses nunca lá meteu o pé. E quando se faz eventos, mas era interessante, são eventos tão específicos que estão para um nicho de mercado. E são para os amigos. E o problema é que com estes gastos tem que ser aberto a todos. E vou-lhe dar outro exemplo. Por exemplo, ainda faz sentido manter a ANSIMA, por exemplo, eu acho que a comissão que organiza... muito interessante que a Casa de Arquitetura se abrisse à população. Isso é sinal que é inteligente. Com eventos mais, isso é sinal que é inteligente. mais apelativos agora, para os jovens. Isso é sinal que é inteligente. Mas é que depois as outras coisas vêm a seguir, não é? Sim, é sinal que é inteligente. Vasco, isso é gabar-lhe a inteligência. Agora, deixa-me dar aqui um exemplo. E, por exemplo, e no que toca a ANSIMA? Faz sentido ainda existir a ANSIMA? Que é aquela entidade que organiza o Senhor de Matosinhos. Se calhar não faz sentido, não é? Faz sentido que a ANSIMA, que foi criada só para organizar o Senhor de Matosinhos, continue, melhor, que esteja agora a organizar outros eventos que não sejam o PSD fosse poder, não queria... Se o PSD for poder, provavelmente a ANSIMA é encerrada no dia seguinte. Sim, mas tem que se fazer umas festas também... O PSD fará as festas da cidade como a Câmara Municipal sempre fez. Se calhar a ANSIMA não faz razão de existir. Falam que é uma comissão de festas, assim, não só o Bruno, como outros, sim. Quer dizer, eu nunca falei que era uma comissão de festas, deve estar a confundir com outro político. Agora, o que eu lhe vou dizer é, eu poderei tentar traduzir-lhe isso. Repare, se nós estivermos a falar de problemas de Matosinhos, que eram os mesmos de 2018 ou 2017, ou seja, os problemas atuais são os problemas do passado, com um acréscimo, com uma ausência da presença da líder política da Luísa Salgueiro, que cada vez passa menos tempo em Matosinhos, o Vasco sabe isso, cada vez passa menos tempo. Ou seja, se os problemas existem, se os problemas aumentam, se não há resposta para os problemas, o que é que se faz? Faz trabalho político nas redes sociais, tira-se umas fotografias a dizer que se fez umas visitas, tira-se umas fotografias 10 vezes à mesma obra, a dizer que a obra foi feita 10 vezes. O Departamento de Comunicação da Câmara é muito bom. O Departamento de Comunicação da Câmara, eu conheço pessoalmente, e eu conheço... Mas tem qualidade. Não, tem senhor, e eu conheço, tem em gabinete ao meu lado. E é tudo gente muito humilde e trabalhadora. E faz um bom trabalho. Muitas vezes dou os parabéns. A questão Vasco, a questão é, fora esta questão, do trabalho que eles fazem, será um prazer trabalhar com eles. São profissionais de alta qualidade. E eu vou-lhe dizer uma coisa, que não é normal haver a necessidade, isto é uma insegurança de Luísa Salgueiro, é uma pessoa insegura. Porque é que ela faz uma publicação 10 vezes da mesma obra? Ou a mesma obra foi publicitada como tendo sido feita quase 3 vezes. Ou seja, quando não há resposta aos problemas dos matosinhenses, quando não há obra, o que é que se faz? Faz muitas vezes as mesmas partilhas das mesmas notícias, para dar a entender que se fez muita coisa. Não sou eu que digo que é pão e circo, e eu acho que já ouvi essa expressão de outro candidato à Câmara Municipal que diz que é um concurso, acho que é pão e circo, ele usa assim uma expressão, como o Vasco disse, não sou eu, mas eu percebo o motivo que o leva a dizer isto, porque se não há obra, se não há políticas
a dar resposta aos problemas dos E a visão matosinhenses. de futuro. O que se faz, isso não há isso não, Quer dizer, quando eu digo não uma é, visão de não é futuro, intervenções a bolso que vão criar matozinhos mais... quando eu digo uma visão de futuro, é Sim. olhar para a cidade e dizer eu quero que a cidade seja assim daqui a 10 ou 20 anos. Exatamente. Não Eu é aquelas não intervenções tenho a essa bolso visão. ou aqueles... Nem tem. aqueles Quer que eu diga uma atos. coisa ao Vasco? Não tem, nem quer ter essa visão política, Luísa Salgueiro. Luísa Salgueiro não tem uma visão para Matosinhos daqui a 10 anos ou daqui a 20, nem quer ter. Luísa Salgueiro A quer sim. opinião sua, há outros que dizem o contrário, que ela Não. até tem. Não é uma opinião minha, melhor, isto é uma constatação de um facto. De quem a conhece politicamente e é adversário dela há 7 anos, Sim. que olhe de forma factual para aquilo que fez. Ela também O que eu pegou, vejo- quando pegou, tinha meia dúzia de buracos que ela foi ultrapassando Peço com desculpa. coragem e Quando tudo ela e tal. pegou- E logo aí, Vasco, agora está numa mas é posição... preciso ter sério. Agora Vasco, há uma coisa que eu lhe peço, é que seja sério. Sim, sim, e sim. Luísa Salgueiro foi eleita pelo Partido Eu Socialista não- a dizer que representava o legado do Presidente de Câmara que faleceu. Guilherme Pinto, que era independente. Exato. Ou seja, ela assume-se como a representante do legado dele. Exato. Até que depois deixou de o ser, porque agora não interessa. Mas na altura, para ganhar eleições, dizia que ia seguir o legado dele. É preciso ser sério e ter boa memória, Vasco. É preciso ser sério. Não vamos dizer que o problema era do passado, não, porque todos estes casos que eu lhe trouxe aqui, que estão aqui, são todos devidos a Luísa Salgueiro. Não são devidos nem a Narciso Miranda, nem a Manel Seabra, nem a Guilherme Pinto. Pode haver aqui alguns devidos a Eduardo Pinheiro, sim, o Hotel da Praia da Memória e mais uma série de outras coisas, sim, mas aqueles 3 nomes que eu lhe referi não são problemas deles, são problemas dela. O Bruno lembra-se nas últimas eleições, quando foi a campanha eleitoral, era cobras e lagartos, que era aqui, que era lá, filmavam isto, onde é que eram a Praia da Memória, aquele trabalho ali em São Mamede dos trabalhos continuados, isso tudo, como é que isso... Quem fazia essas filmagens? Quer dizer, não tinha nada a ver com o cinema. Ah, ok. Quer dizer, havia Deus me livre, aquilo era realmente... Mas isso que continua está a haver. aí, isso que está aí não era nada. Não. Era tudo Não, Vasco. era tudo problemas e suspeições e isso tudo. E o povo deu-lhe maioria absoluta. Quer dizer, às vezes são coisas que a gente não compreende. Mas eu também, essas notícias... Ó, Vasco. Se amanhã o Bruno Pereira Foi eleito for Presidente de da Câmara. Câmara, são capazes de lhe virem dizer que o Bruno, sei lá, que comprou 3 pares de sapatos que custaram 20 mil euros cada Não, um acho que e não. não sei o quê, não sei o que mais. Quer dizer, isso, há sempre um Não, bocado de especulação Não, peço desculpa. quando Ó, Vasco, há nós que estamos a separar- falar aqui Não, ó, Vasco, mas duas desculpe lá, e pessoas para que- terminar, Sim, e sim. o calmo já estamos a falar há muito tempo, há que separar o trigo do joio. Sim, E nem tudo é igual. Sim. As questões são diferentes, devem ser tratadas de formas diferentes. As questões são iguais, são tratadas de formas iguais. Agora vamos lá ver. Todos estes casos, e ainda bem que o Vasco foi falar de casos do passado que eu nem quis aqui falar. Sim. Eu só falei deste ano, o Vasco é que os foi buscar. Sim. Luísa Salgueiro está a degradar mesmo o nome de Matosinhos. Ela está a ganhar estatuto internacional. Está. Ponto. Mas a nível nacional há uma degradação do nome de Matosinhos. E ao Vasco, não tenha medo. Não tenho tenha- medo de isto nada, é eu sou preciso ter absolutamente dito. Agora, independente, nem agora, dependo isto é de nada, preciso nem ter de dito. ninguém. Isto é Agora, preciso ser há dito. uma coisa que eu lhe digo. Tem razão numa coisa, que é, Que é- muitas coisas para trás foram abordadas, mas não podemos comparar um diz que disse ou um bate-bocas, e aí sim, uma palavra de alguém que é machista contra uma senhora que é Presidente de Câmara, coisa que eu não sou, Sim, nem claro nenhum que dos não, meus, claro que não. nem nenhum dos Não, meus não, adversários, claro. nem nenhum dos, Exatamente. nem nenhum Vou falar dos aqui, meus adversários ou dos autarcas o são, para situações de questões que levam a corrupção, a favorecimentos, a compadrios, ou que estão, inclusive, na justiça, a correr na justiça em Portugal. Atenção, uma coisa é o diz que disse. Mas uma coisa é Uma estar coisa é a o correr diz na que justiça, disse, outras e coisas porque é agora condenação. não, estamos a Quer falar dizer, de questões em que há exatamente. corrupção passiva, corrupção ativa, em que há favorecimento, em que há vantagem económica e negócio, em que há ilícitos e que há legalidades. E isso, Vasco, não lhe permito que faça a comparação entre uma coisa que é diferente da outra. Isso não lhe permito. Uma coisa é o diz que disse, outra coisa é o crime. Uma coisa é o- Outra coisa é o crime. o- E Matosinhos está a ser manchado, o nome do Matosinhos está a ser manchado como nunca o foi, e não estamos a falar de diz que disse. Estamos a falar em situações que estão na justiça, em situações que a imprensa tem alegado que são situações de clara ilegalidade, e é deselegante da minha parte estar sim, agora sim, a claro, lê-los claro, a todos. claro. Mas, ao Vasco, há que separar o diz que disse Sim. de questões de justiça. E a verdade é que a degradação da imagem de Matosinhos, que foi construída com
muito sangue, suor e lágrimas de elementos do Partido Socialista está agora a ser altamente degradado por Luísa Salgueiro. Mas isto o Bruno é a minha Pereira, opinião. O Bruno Pereira, É a como minha jurista, opinião. sabe muito melhor que eu. Não vou falar de questões de justiça. Eu abordei como esta jurista, temática. só Não sou digo jurista, uma- sou advogado. É diferente. Advogado, vai uma distância muito grande entre uma acusação e uma condenação, não é? Portanto, para já são suspeições. E depois, mais tarde, Quando a há gente vai ver. acusações, deixa de ser suspeição. Não Quer há dizer aqui, que há não há aqui indícios ainda factuais acusações. fortes. Não há acusações. Há acusações, há. Não. Sim, senhor, eu acho. Não. Há processo em tribunal em que já é arguída e há acusações. Agora, eu não vou estar aqui a falar Mas aí é chegar a justiça demora o seu tempo. pronto, exatamente. Ó, Vasco, a justiça demora o seu tempo, tem que atuar e seja o que for. E seja o que tem for. atuado muito Vasco, bem. eu não quero Tem ganhar na atuado muito secretaria. bem. Eu E as quero coisas- ganhar no combate político, Sim, no sim, debate sim. de ideias e Sim. provar aos matosinhenses que existem Pronto, melhores ficou ideias do aqui, que os e últimos 50 para anos. terminarmos, ficou aqui provado que o Bruno Pereira é um homem muito bem preparado Muito obrigado. para poder, um dia mais tarde, ser uma figura principal aqui do Conselho de Matosinhos, para bem de nós todos. E termino por aqui, e a TV Sadora convida-vos a ver este programa Falar de Matosinhos, não só de hoje, mas até ao fim do ano vão passarem por aqui muitas figuras, com certeza que sinalizarão problemas e falaremos abertamente deles, sem medos, para que Matosinhos possamos ajudar também Matosinhos a ser melhor. É tudo por hoje. Muito obrigado.